uma área de estoque, gente, estoque de matérias-primas aqui, só que tem um detalhe bem grande aqui, bem importante nessa imagem, tá? Primeiro falando das coisas mais normais que a gente enxerga, né? As matérias-primas grudadas na parede, esses sacos ali que não é o ideal que sejam grudadas na parede, por quê? Porque a parede pode trazer mofo, né? Pode estar mofada, pode esse tipo de fungo passar para o alimento, vai passar para a embalagem, vai passar depois para as mãos das pessoas que forem pegar essa embalagem, consequentemente para o alimento que for manipulado, né? Mas tem um outro detalhe, dois detalhes bem importantes nesse estoque aí, que a gente consegue ver gritando na nossa frente que é um grande problema. Eu ia perguntar, né, o que vocês acham que é. A gente tá gritando aqui são esses pães, né, gente? Para que é isso, esse pão, gente? Pelo amor de Deus, esse pão. E eu posso apostar de pé junto que é para fazer farinha. E tem muito esse hábito. Pão velho para fazer farinha. E para onde que vai essa farinha? Para o nosso bife empanado, para nossa qualquer coisa que usa farinha de rosca. Então, ao invés de eu estar utilizando um pão risoles, é verdade, salgadinhos. E aí, ao invés de eu estar usando uma farinha boa, eu estou usando uma farinha feita com pão velho mofado. E aí? Mas eu vou transformar em farinha, vou fritar o risoles, vai morrer esse mofo. Nós não podemos ter esse pensamento aqui. O consultor de alimentos de impacto sabe que não é porque a farinha que vai ser feita com matéria-prima estragada, matéria-prima mofada, matéria-prima que está vencida. E isso é uma das coisas mais comuns dentro de uma padaria, tá? Porque sobra muito pão. E aí eles deixam o pão, ao invés de eles já fazerem a farinha de uma vez, eles deixam o pão acumular. Quando acumulou bastante, eles fazem farinha. E nesse caso, eles faziam outra coisa também, tá? Na época dessa foto era inverno. E no inverno, no Rio Grande do Sul, a gente toma muita sopa. E junto com a sopa, a gente come torradinha. Vocês estão vendo lá no fundo tem croutons, exato, mais chique, né? Lá no fundo tem uns sacos transparentes, tem uns mini pãezinhos, aquilo lá são os croutons que eles fazem com base nesses pães que já estão adormecidos. Pão velho dormido. Eles cortam, fazem a torradinha, temperam ela com azeite, com orégano, ficou uma delícia. Ninguém imagina que o pão, antes de virar a torradinha, estava assim nessa condição. Mas tem mais, gente. Esse pão também, depois de ele já ter adormecido, uma parte virou farinha, outra parte virou torradinha, e mesmo assim sobra muito. Uma parte desse pão que sobra muito é destinado aos porcos, neste caso, essa padaria. Um senhor ia lá buscar e levava esse pão para a alimentação dos porcos. Então, gente, no mesmo ambiente onde nós temos um armazenamento aí de insumos que vão ser usados na produção. E assim, gente, você pode estar se perguntando, gurias, mas não dá para usar o pão adormecido para fazer farinha, para fazer os croutons, as torradinhas? Dá, lógico que dá. O problema todo é o mau armazenamento. É o pão aberto no meio de um estoque cheio de papelão, cheio de saco, é o pão que eles deixam acumular velho, e aí quando acumulou muito, eles fazem isso, e aí já mofou, já está estragado. Este é o problema. Se uma padaria pegasse o pão adormecido e no outro dia já transformasse nesses subprodutos aí, perfeito, show. O problema é que não é isso que acontece. Então, quando a gente for fazer um trabalho numa padaria, a gente tem que ter isso muito claro. Né? Tem que entender o que é feito com esse pão, quando é feito, quanto tempo demora, tudo isso. Que não é proibir de fazer, é a forma como é feito. Essa é a diferença. Já tinha perguntado ali, mas meninas, pode utilizar os pães se não tiver mofado, é claro. Exato, se não tiver mofado, com certeza. E com limite, né? Porque às vezes o mofo ele vai começar a aparecer depois de um tempo, mas se esse pão ele está ali produzido há 7 dias, será que não tem lá dentro alguma coisa que já começou a se desenvolver e a gente não enxerga? Então, sempre muito cuidado. E uma das nossas missões nas padarias também é fazer a consultoria de impacto, e na consultoria de impacto mostrar para eles que existe uma forma de produzir sem sobrar tanto. E parar de evitar tantas sobras de pães. E aí fazer esse processo de, sobrou um pouco de pão hoje, vai usar para farinha de rosca amanhã, ser mais contínuo e com menos quantidade. E assim evita o desperdício e, consequentemente, evita também de ter o pão mofado ali sendo utilizado. É uma curiosidade, geralmente quando a fiscalização sanitária ela vai nos locais que utilizam farinha, essa farinha daqui,
A vigilância sanitária exige nota fiscal, rótulo com procedência, tudo. Exige, por quê? Porque já é um hábito o uso de farinha indevida. O que é farinha indevida? Feita com pão estragado. Já é hábito isso no mercado das padarias. Então, toda vez que a fiscalização ela vai fiscalizar, dificilmente eles não pedem. Eu quero nota fiscal e eu quero ver toda a rotulagem dessa farinha para ver se tem procedência. Por quê? Porque o risco de comprar uma farinha vencida, né, ou com pão estragado, é muito grande. Muito grande. É um pepinão isso aí.